Meus queridos, é uma noite de festa e eu queria tentar falar um pouquinho. Hoje pela manhã eu falei sobre o que é o batismo. O Senhor Jesus deixou duas ordenanças para nós, que nós como igreja cristã, protestante, evangélica, nós cremos e continuamos a praticar, que é o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é algo que é discutido, e às vezes as pessoas acabam não valorizando o batismo. Assim hoje, porque o batismo é um compromisso. O batismo é um compromisso público, assim como você assume um compromisso público sobre o casamento. Quando você coloca uma aliança no dedo, você está assumindo um compromisso. A aliança é um símbolo de compromisso. Antigamente, a aliança, no Antigo Testamento, o símbolo dessa aliança era a circuncisão. Era o homem, ao seu 7º dia de nascimento, ele tinha realmente um sinal ali no seu órgão sexual, e de alguma maneira ali mostrava que ele tinha uma aliança com Deus. É lógico que daí depois, na nova aliança, essa aliança tem a ver com o coração, tem a ver com aquilo que a gente entende, porque tem muita gente, mesmo na antiga aliança, muitas pessoas que eram circuncidados, tinham essa aliança, mas não era circuncidado no coração. Aquilo era só uma representação do que haveria de vir, a nova aliança que é no sangue de Jesus, e uma aliança que é feita pela fé. Mas isso às vezes é mal interpretado, porque nós, o brasileiro principalmente, o latino, nós somos muito místicos. Você percebe pelo batismo e pela apresentação de crianças, pessoas que não frequentam igrejas, pessoas que não têm compromisso nem com a igreja católica, nem com algum tipo de religião, mas ela é simpatizante dos evangélicos, ou tem algum familiar. Geralmente as pessoas vêm e elas, eu quero apresentar a criança. O que ela está querendo dizer? Ela quer que a criança tenha ali um momento de rito. Nós somos muito acostumados com ritos. A nossa cultura católica não tem, por mais que a gente se torne evangélico, a gente tem uma cultura sobre ritos. Isso daí o judeu também tinha muitos ritos, porque o rito a gente olha, o rito você vê, olha, está sendo consagrada, está sendo batizada, está sendo, e a gente parece que se apega nessas coisas, mas Jesus veio mudar isso daí, falar que muito mais do que rito, do que religião, do que igreja, o que Ele quer propor a nós é relacionamento. Não adianta eu colocar uma aliança no dedo e falar, eu sou casado, olha, eu sou casado, e todo mundo sabe que eu não honro esse casamento, eu viro as costas e eu não honro essa aliança. Tem muita gente que cumpre os ritos. A pessoa vai na igreja, a pessoa é batizada, a pessoa cumpre os ritos da igreja que ele frequenta, católica, evangélica e assim por diante, mas na verdade ele não entendeu que Jesus veio mudar a questão. O que Ele quer não é pessoas que se apegam a ritos, mas pessoas que se apegam a Ele, as pessoas que vivem o verdadeiro relacionamento. E o batismo é algo tão simples. O batismo, no mesmo tempo que é um compromisso, mas é um compromisso do quê? Daquilo que você crê. Em Mateus, queria ler alguns textos para tirar algumas coisas sobre o batismo e sobre a ceia. Uma coisa que nós já fizemos hoje e uma coisa que nós estaremos fazendo. Eu quero primeiro Marcos 16, os últimos versículos. Deixa eu ver aqui. Marcos 16,
15, não, 16, vê o 16. Marcos 16. É 15, começa no 15. Isso. Jesus ele dá uma, tá aqui. Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos. E ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Coloca o 16. Quem crer e for batizado será salvo. O crer vem antes do batismo. O crer no quê? Na pregação do evangelho. Na pregação, o evangelho nada mais é do que a pregação de Jesus, de que Jesus veio ao mundo, se fez homem, o Filho de Deus, ele se fez homem e um dia se sacrificou, morreu na cruz. Na cruz ele perdoa os nossos pecados, ele abre o caminho de volta a Deus para o homem. É uma pregação sobre Jesus Cristo, sempre não fala sobre igreja, não fala sobre, não, é a pregação de que nós éramos pecadores, nós estávamos condenados, mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele nos perdoa, ele paga a dívida que nós tínhamos. E quem crer nessa pregação, não, você não precisa mais ir daqui até não sei em que lugar ajoelhado, porque isso não paga pecado. Eu começar a pegar um chicote e se chicotear, isso não paga pecado. Nada do que o homem pode fazer paga pecado. A única coisa que paga pecado, que perdoa pecado, é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E essa é a pregação. Jesus veio ao mundo e se fez homem e se fez pecado por mim e por você na cruz do Calvário. Ele morreu a minha morte e a sua morte. E o que eu preciso fazer? Eu preciso crer nisso. E isso é mais difícil para o homem, porque o homem, a gente tem dificuldade. Não, mas é só isso. A gente quer fazer. Não, porque se eu fizer algo, o que eu preciso fazer? Você precisa crer que você não é nada, você não pode nada, você não consegue nada, você estava condenado, mas por causa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Você crê nessa palavra? Você crê nesse evangelho? Aquele que crê nesse evangelho será batizado. A consequência do crer é o batismo. A ponto disso daí, esse texto, deixa o texto lá por favor, 16 e 16 por favor. Marcos 16. Eu pedi para deixar os textos, só tirar os textos na hora que eu for para outro texto. Cadê? Parou o computador aí? O que fala? Aquele que crer e for batizado será salvo. Porém aquele que não crer será condenado, já está condenado. Por que não fala aquele que não crer e não for batizado? Porque já está implícito, aquele que crê, automaticamente ele é batizado, porque o batismo é uma confissão pública daquele que creu. E daí você vai para alguns textos, como eu falei hoje em Atos 2, a primeira pregação lá de Pedro, e ele fala com todo mundo, e lá aquela multidão que está lá ouvindo ele pregar, ele pregando sobre Jesus crucificado, mas que Deus fez ele Senhor e Rei, ele ressuscitou, e vocês que crucificaram, e a turma fica, mas agora, o que a gente faz? Arrependam-se e cada um seja batizado para a remissão dos vossos pecados. E daí no finalzinho lá, não dá para colocar, então eu vou ler aqui com vocês. Você abre Atos 2 aí, por favor. Atos 2. Atos 2, 40. Com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. 41,
os que aceitaram a mensagem, ou a gente podia trocar, os que creram na mensagem. O que aconteceu com eles? Os que aceitaram a mensagem, os que creram na mensagem, eles foram batizados. É a consequência daquele que aceita, daquele que reconhece, daquele que crê na mensagem. Não é condizente aquela pessoa que crê, que aceita, não se batizar. Você quer que eu mostre mais isso? Aqui, vai para capítulo 8, versículo 26, fala sobre um etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém. Daí 29, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem, que tinha um chefe lá, um eunuco. 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, a palavra de Deus. Ele perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se não existe ninguém para me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem das Escrituras, Isaías. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pôde falar? Está falando sobre o sacrifício de Jesus aqui, versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. A palavra do Evangelho é sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre salvação. Essa é a palavra. E daí, olha só, automaticamente anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Versículo 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Mas cadê a água nessa história toda? Porque no Evangelho fala-se sobre que o batismo é a publicação. Se eu creio no Evangelho, se eu creio no que Jesus fez por mim, no que Ele morreu, o batismo é a identificação do que eu estou crendo. A ponto olha só, versículo 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? 37, disse-lhe Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. Meu querido, a gente vai perceber tantas passagens que a consequência da pregação do Evangelho não teve. Hoje a gente, não, precisa fazer discipulado, precisa fazer não sei o que. Tem gente que fala: não, eu preciso, sabe por que eu estou esperando para batizar? Porque eu preciso ser perfeito. Eu tenho isso, eu ainda minto, não, isso daí a decisão. É lógico que a tendência, se você crê na palavra, essa palavra vai te santificar. Essa palavra que você crê, ela vai começar a santificar você, vai começar a produzir frutos de arrependimento em você. Agora é importante você crer, porque se você não crer, daí sim, daí você não pode batizar. Agora é contraditório. Você não crê, por que você continua frequentando a igreja? Porque você se identifica com essa palavra. A grande questão é que, na verdade, a gente crê, mas a gente não quer compromisso. Eu amo aquela mulher, mas eu não quero casar. Eu não quero assumir um compromisso. Porque hoje morar junto já é compromisso. Hoje eu ir na igreja, eu já estou mostrando meu compromisso. Não, meu compromisso, eu não tenho vergonha de falar. Se eu amo aquela mulher e eu demonstro isso, eu faço questão de colocar uma aliança no dedo. Eu faço questão de assumir publicamente diante da lei e dos homens. E o batismo é isso.
Batismo é você, e Jesus fala, diante do batismo, aquele que me confessar, diante dos homens, eu vou confessar essa pessoa diante dos meus pais, diante do meu Pai. O batismo é muito sério, porque ele só faz algo, ele só, como se fosse colocar um sinal diante dos homens. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Você crê? Então você pode se batizar. Foi isso que as pessoas, não, eu não quero me batizar. Por quê? Você não crê? Não, eu creio, mais, não, esse mais é porque você não crê, porque se você cresce, nada ia impedir você de batizar, porque se você cresce, você ia saber que Jesus é a melhor coisa que existe no mundo, na tua vida. Não existe nada, você não teria medo de se comprometer com Ele, com seus ensinos, com nada disso. Você saberia que o batismo é a melhor decisão. Eu vi pessoas postando, a melhor decisão da minha vida, é a melhor decisão, porque você vai estar falando, essa aliança não quer dizer no meu dedo, que eu sou casado, que a Nilva é minha, não, essa aliança mostra que eu pertenço a alguém. Isso daqui não é para, a pessoa não sabe de quem eu sou, mas sabe assim, o Marinho tem dono, o Marinho tem dono. No âmbito espiritual, as pessoas, os espíritos e tantas coisas, aqui ele já assumiu uma aliança. Quando Davi fala para o gigante, quem é esse incircunciso? Ele está falando, quem é esse que não tem aliança para afrontar? Me afrontar, porque eu tenho aliança. Quando eu estou aceitando, eu creio em Jesus, e eu vou me submeter a essa aliança, porque eu sei que é a melhor coisa, porque essa aliança vai me proteger, vai falar para todo mundo, eu tenho um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, meu querido, nós vamos fazer mais batismos, e se você é uma dessas pessoas que tem dúvida, que você possa realmente se posicionar e falar, não, eu sou o próximo, porque eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida de que Jesus é o meu Salvador. Agora, não, eu não sou perfeito. Meu querido, eu não sou perfeito. Se eu esperasse ser perfeito para me batizar, o Senhor vai nos aperfeiçoando, na medida que nós tomamos esse passo. A água, o mar vermelho não se abriu, enquanto eles não pisaram na água. Tem muita coisa na nossa vida, que não vai mudar enquanto a gente não der o passo, porque o batismo é uma prova de que eu creio. Então, quando a gente pisa na água, eles estavam falando, Senhor, nós cremos no Senhor. Então pode ir que eu abro. Eu creio no Senhor, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu creio que Tu és o meu Salvador, o meu Senhor. Você vai perceber Deus fazendo, falar, então pode deixar, você não consegue isso, você não consegue aquilo, mas você, pela tua fé e pelo teu posicionamento, eu vou entrar na parada e vou começar a resolver a coisa. Amém? Batismo, primeira ordenança. O batismo não salva, mas o batismo demonstra para todos os que são salvos. Amém? Ceia, eu quero ler um texto que se encontra a importância do pão e do cálice, outra ordenança que nós vamos continuar fazendo sempre, além do batismo. A importância do pão e do cálice, a importância do pão partido. Lucas 24, 30 e 31, por favor. Diz assim a palavra de Deus. É a passagem dos dois discípulos voltando para Emaús, depois deles terem percebido que o Mestre, Jesus, o Salvador deles, o Messias, tinha morrido, e até aquele momento não tinha ressuscitado.
ou até tinha, porque eles falam nesse trajeto, algumas pessoas viram, alguns discípulos viram, algumas mulheres viram, falaram que foram lá, não tinha ninguém no túmulo, mas a questão é que eles estavam desistindo de tudo aquilo que durante 3 anos eles aprenderam, viram, presenciaram. Eles estavam voltando atrás, eles estavam tristes, eles estavam abatidos, desanimados. Mas num determinado momento, versículo 30 e 31, quando eles estavam à mesa com eles, quando Jesus estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. É um relato desse texto. Essa é a história dos 2 discípulos de Emaús, que estavam desanimados, incrédulos, voltando atrás por achar que Jesus tinha falhado. E Jesus aparece e começa a acompanhar e falar com eles, até ir para a mesa do pão. Essa mesa do pão é fantástica, meus irmãos. Hoje nós vamos participar, e eu gostaria que hoje os nossos olhos fossem abertos, assim como aqueles 2 discípulos. Por quê? Porque assim como aqueles 2 discípulos, constantemente nós desanimamos, nós nos frustramos. E eu queria tirar rapidamente algumas lições, 3 lições sobre esse texto. Primeiro, por mais que sabemos sobre Jesus, porque esses discípulos não eram dos 12, mas eram daqueles que caminhavam bastante, eram bem próximos de Jesus. Mas a primeira lição, por mais que sabemos sobre Jesus, por mais que nós já caminhamos com Jesus, nós podemos desanimar, nós podemos nos frustrar, nós podemos pensar em desistir. Quem de nós não? Atire a primeira pedra. Lucas 24, 17 a 21, dessa mesma passagem, diz assim: ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão falando? Quando Jesus chega junto com esses 2, eles estavam voltando para a sua cidade, desanimados. Jesus perguntou, o que vocês estão conversando enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele. Ele era um profeta, poderoso em palavras. Aqui não fala, eles não falam, ele era o Messias, o Filho de Deus. Aqui eles já recuam. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que ele era quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Meu querido, esses discípulos, quem conhece essa história? Levanta a mão aí. Essa é a história de 2 discípulos que, assim quando Jesus, por mais que Jesus tinha falado, informado que convinha que ele fosse para Jerusalém padecer, que ele morreria, ele precisava morrer para que realmente os nossos pecados fossem perdoados, ele precisaria verter sangue. Mas parece que ninguém dava ouvido para essas coisas, porque estava todo mundo esperando que ele pudesse ser aquele salvador natural, aquele rei que iria desbancar o Império Romano e tirar aquele povo de Jerusalém, o povo de Israel, do império, do domínio, da escravidão natural. E quando Jesus morre, é condenado e essa esperança parece que vai embora. Ele falou tanto sobre o seu reino, que viria aquele que cresce nele, iria reinar com ele no seu reino, estaria com ele. De repente, e agora? Eu vou continuar com a minha vida. Eu achei que ele fosse mudar a minha vida, mudar a minha história, achei que a minha família ia mudar, achei que, quanta esperança, quanta coisa, mas por causa da morte dele, tudo parece que... E os milagres, e o que ele já fez. Tem momentos na nossa vida que parece que tudo que Deus fez não adianta mais nada, porque aquilo que Deus já fez, aquilo que Jesus já fez, os milagres
não resolvem a questão de hoje, porque hoje eu só vejo que Jesus me decepcionou, porque eu esperava coisas naturais. Eu esperava que Ele ia resolver aquela questão da minha casa, aquela questão da escravidão natural, a opressão de Roma. Eu esperava tantas coisas, por mais que Ele tenha falado, me frustrou. Eu percebo, meu querido, que nós como cristãos, nós servimos a Jesus, nós ouvimos sobre Jesus, nós reconhecemos Jesus, mas em muitos momentos, diante de enfermidades, diante de problemas familiares, diante de tantas coisas, a gente parece esses dois discípulos de Emaús. Sabe o que a gente faz? A gente sai da igreja, ou a gente nem vai para a igreja, a gente começa a falar: eu estou desanimado, eu achei que ia mudar alguma coisa em casa, eu ouço uma palavra, achei que a promessa, achei tanta coisa, mas na verdade, Jesus me decepcionou. Eu achei que Ele fosse ressuscitar, as pessoas falam, mas não é o que eu estou vivendo. O que eu estou vivendo é decepção, é frustração. Nessa hora, Jesus aparece a eles e começa a caminhar com eles, porque eu quero dizer, a gente pode se frustrar com Jesus, mas Jesus nunca nos abandona. Jesus sai, e aqui olha só, olha que interessante, esses dois não eram dos 12, esses dois não era Pedro, Tiago, João, não eram os bambambãs, mas Jesus se importa com eles, porque eles estavam querendo desistir de algo tão especial. Eu quero dizer que tem muita gente aqui, que às vezes se frustra, e às vezes pensa, eu queria ter a fé do pastor. Às vezes a gente percebe esses homens, algumas pessoas passando por dificuldade, mas a gente parece que Deus tem prediletos. Não, Jesus sai da sua ressurreição, e Ele vai atrás de 2 discípulos, não dos mais tops, porque Jesus, Ele se importa com cada um de nós. Jesus se importa com você, que hoje se frustra por causa de algo que Jesus não fez, que é algo que Jesus não realizou, mas Ele chega até você para explicar algumas coisas, porque as nossas frustrações, na maioria das vezes, é por causa da segunda lição que eu tiro desse texto, que é a nossa dificuldade em aceitar e entender e crer nas coisas espirituais. Jesus veio para além das coisas naturais. Jesus veio sim libertar o homem da escravidão, mas não de Roma, do seu pecado, do seu interior. Jesus veio sim oferecer um reino, mas não um reino de 50, 60, 80 anos. Jesus veio oferecer um reino eterno que não vai ter fim. Um reino onde não haverá doença, onde não haverá morte, onde não haverá lágrima, aonde Ele mesmo enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas a gente parece que tem dificuldade. Lucas 24, 25 e 26, Jesus conversando, porque Jesus começou, antes desses textos, você pega, lê esse texto inteiro, Jesus começa a falar com eles, porque Ele fala, só você que não sabe o que aconteceu em Israel? Fala que Jesus começa a explicar para ele, desde Abraão, desde Gênesis, ele começa a passear pelos profetas, por todo. Convinha que o Cristo morresse, mas que ao terceiro dia, ele começa a expor a palavra, o Evangelho, começa a explicar a palavra de Deus, para ver se aqueles homens, acorda gente, vocês estão sofrendo isso, é um momento de luto,
Mas não acabou, vocês não precisam voltar, porque Deus é fiel e todas as suas promessas vão se cumprir. Se Ele falou que ao terceiro dia o Filho do Homem ia ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Se Ele falou que Ele vai estabelecer um reino, Ele vai estabelecer um reino. É que vocês são tardios para entender algumas coisas. É isso que Ele diz, versículo 25 e 26, Jesus, Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Meu querido, quero dizer que nós ouvimos, nós estudamos, nós vemos, nós fazemos discipulado, mas parece que nada nos faz entender e aceitar e acreditar nas coisas espirituais. Nós falamos sobre eternidade, mas parece que nada faz com que a gente tire os olhos do aqui e agora. A gente fala sobre galardão, a gente fala sobre Jesus estar voltando, mas parece que nada muda a nossa história. A gente está aqui, não, eu preciso. A gente fala que um dia nós vamos estar diante de Jesus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diante do tribunal, prestando conta de tudo o que nós fizemos aqui, de todas as palavras, de tudo. A gente volta para casa e continua falando um monte de abobrinha. A gente volta para casa, Jesus hoje está falando: como vocês estão tardios em entender coisas espirituais. Eu estou aqui derramando lições, palavras e vocês não estão compreendendo. Vocês ainda continuam se apegar no físico, no material. Por isso que o Paulo fala em várias cartas, que para que nós possamos atentar nas coisas que são do alto, aonde o nosso Salvador está, aonde nós estaremos logo logo. Mas não, a gente se apega, não nas coisas temporais que são passageiras, mas não, a gente, é como Jesus estivesse falando, gente, é que Paulo escreve depois, mas se Jesus podia estar lá falando, vocês não leem os escritos de Paulo, que fala para vocês não atentar só agora, aqui, basta uma enfermidade, basta uma situação, são situações que a gente não crê naquela palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente não crê de que o ímpio cai e nunca mais se levanta. A gente não crê naquela palavra que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o faz levantar das 7 vezes. Sabe, a gente não crê que no mundo nós vamos ter aflições. A gente fala sobre isso toda vez que a gente passa por dificuldade. Jesus falou que no mundo a gente vai ter aflição, mas Ele fala para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele fala para quê? Para que eu e você tenhamos ânimo, porque se nós tivermos ânimo diante das dificuldades, diante de todas as lutas, nós também vamos vencer, porque nós somos mais do que vencedor através dEle, através da cruz, através de tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Mas a gente fica como esses discípulos, não dá, estou desanimado, estou cansado, eu estou sofrendo, eu estou passando por aquilo. Mas tem um momento que esses dois, parece que eles acordam. Terceira lição e última que eu queria focar nessa ceia. O pão partido, tudo revela. O pão partido, tudo revela. Lucas 24, 30, 32. Jesus continua caminhando, ensinando, e algo começa, eles gostam daquilo que eles estão ouvindo, mas eles não reconhecem Jesus. Nada, eles não, enquanto eles estão falando, conversando, ouvindo a palavra, eles estão indo e o máximo que eles fizeram é o seguinte: nós vamos entrar em casa, no nosso povoado. Ô moço, você que está falando essas palavras aí, entra com a gente, vem aqui, já está tarde, vem pousar, vem dormir com a gente aqui na nossa casa, vem comer algo com a gente. E Jesus, que eles não reconheceram, porque eles estavam, meu querido, aqui vai, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos decepcionados, frustrados,
parece que custa muito a gente acreditar e ver Jesus. Parece que a gente vê mais os gigantes, a gente vê os problemas, a gente ouve a palavra, parece que aquela palavra não entra. É o que acontece com esses homens, eles estão lá, Jesus está falando, parou diante deles, mas eles não conseguem reconhecer, ver nada. Mas eles, graças a Deus, eles convidam Jesus para entrar na casa deles. E quando Jesus entra, eles vão para uma mesa, cear, e fala que nessa hora, versículo 30 e 32, quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram nesse momento, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava, nos expunha as Escrituras? Meu querido, o pão partido simboliza o sacrifício de Jesus. Quando você estiver com dificuldades de entender qualquer circunstâncias, olhe para a cruz. A cruz, ali na cruz, que os nossos olhos são abertos, é ali que nós reconhecemos tudo que Jesus é e significa e simboliza para nós. Ali nós reconhecemos seu amor, seu cuidado, a sua salvação e assim por diante. Porque na cruz, esse pão partido significa o próprio Jesus, porque o pão partido, quando ele fala, esse é o meu corpo. Quando ele está ali com os discípulos, antes da sua crucificação, ele está na última ceia, ele fala, quando ele parte o pão, ele fala: esse é o meu corpo, que é partido por vossa causa. Ele está falando assim: olha, na cruz do Calvário eu vou ser transpassado, sacrificado, moído, eu vou ser igual a esse pão, eu vou ser despedaçado, mas eu quero que vocês lembrem, porque ele fala isso, toda vez façam isso em memória de mim, toda vez que vocês fizerem, lembre que isso simboliza o meu corpo, que foi dado em favor de vocês. Você imagina esses discípulos que estavam desanimados, estavam pensando em desistir, não criam, estavam perdendo a fé, já chamando Jesus, não do Filho de Deus, mas um profeta, que era bom, era um cara que fazia coisas extraordinárias, que Deus aprovava, mas não passava de um Elias. Nessa hora Jesus parte o pão e dá para eles, fala que nessa hora os olhos deles se abriram. O que eu quero dizer com isso, meu querido? A ceia tem que nos remeter para isso. A ceia, o partir do pão, tem que nos remeter para aquilo que Jesus fez. E aquilo que Jesus fez, eu quero dizer que vai muito além de toda e qualquer situação e problema que nós enfrentamos. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para aquilo que Jesus fez, eu falo assim: e eu estou achando que eu tenho problema. O problema maior que eu tinha, que era a condenação, que era uma vida sem Deus, era uma vida sem esperança. Por causa disso, isso mudou tudo. Isso abre os meus olhos para não olhar mais para os meus problemas, para as minhas dificuldades. Isso fez aqueles discípulos, no mesmo momento, você vai continuar lendo, sabe o que eles fizeram? Eles não dormiram, e olha só o que eles falaram: já é tarde, dorme aqui porque já é tarde, não é? E naquela época era perigoso você andar, não tinha segurança, tinha salteadores. Mas depois que eles reconheceram Jesus, eles não conseguem ficar mais um momento ali, naquele desânimo. Fala que na mesma hora eles voltam para Jerusalém, porque eles tinham que anunciar: Jesus está vivo.
Não é. Ai, nós estávamos equivocados. Ele não é apenas um profeta, ele é o Filho de Deus. Ele cumpriu a promessa dele, ele morreu e ressuscitou, ele está vivo. Quais são os problemas que nós temos? Meu querido, na cruz do Calvário ele levou o meu problema, na cruz do Calvário ele levou o teu problema, na cruz do Calvário o meu pecado, a minha dor. Quando ele estava sofrendo, tudo isso que eu sofro, ele já sofreu no meu lugar. Na cruz fala que ele levou sobre si as minhas dores. Quando ele estava sendo partido, é por isso que os nossos olhos têm que se abrir. Diante do pão partido, o que está falando é diante da cruz, do que Jesus sofreu ali. Os nossos olhos têm que reconhecer quem ele é. Sabe quem ele é? Ele é aquele que me ama, ele é aquele que me salva, ele é aquele que me cura, ele é aquele que me liberta, ele é aquele que olha para mim quando eu estou chorando, ele é aquele que enxuga minhas lágrimas, ele é aquele que em momentos que eu estou assim, eu não quero mais, eu não aguento mais, ele se apresenta para mim como se apresentou para esses dois. Ele faz assim, Marinho, lembra? Lembra, Marinho? Foi por você. Você não precisa mais, porque eu já sofri por você. Apenas creia que ali eu não apenas te salvei, mas eu levei toda aquela dor, essa dor que você está sofrendo, eu já sofri por você. Entrega para mim, então não precisa. Mas e isso e aquilo. Quero terminar lendo um texto. Paulo fala, você conhece Paulo? Paulo sofreu, foi chicoteado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo lutou com feras, ele fala tanta coisa que ele sofreu. Mas olha, ele fala assim: que diremos pois diante de todas essas coisas? Que diremos pois diante de toda a situação, circunstância, de toda a frustração, de toda a dificuldade, se Deus é por nós? Se Deus é por nós. Romanos 8, de 31 a 39, diz assim, Romanos 8, de 31 a 35, depois de 37 a 39, diz assim: que diremos pois diante dessas coisas? Eu queria que você, a hora que eu terminasse de ler, que você se colocasse em pé, e você começasse a glorificar esse Deus, esse Jesus maravilhoso. Mas eu queria que você acompanhasse essa leitura e se apropriasse disso, porque é isso, para mim, esses discípulos, eles tiveram essa sensação, esse sentimento no coração. Diz assim: que diremos pois diante dessas coisas, de todas as dificuldades? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as demais coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por mim, por você, por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não, nada disso. Eu posso confirmar e garantir: em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode ficar em pé e glorificar o nome do Senhor. Aleluia,
Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Deus! Glória seja dada a Jesus, esse que um dia morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à direita de Deus, à direita do Pai, glorificado, exaltado, santo, santo. Você fala, você está muito tímido, você não tem motivo para glorificar. Dá para você levantar a voz e começar a declarar: santo, santo, maravilhoso, incomparável. Nós te adoramos, reconhecemos quem tu és. Maravilhoso, santo, santo. A ti nós damos a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Obrigado porque um dia o Senhor levou sobre si as minhas dores. Obrigado porque um dia o Senhor levou sobre si as minhas tribulações, as minhas enfermidades. Obrigado porque um dia o Senhor pagou a minha dívida. Obrigado porque um dia o Senhor me deu a oportunidade de hoje poder entregar tudo diante do Senhor. Aleluia! Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar você a cantar juntamente com o Ministério de Louvor essa música que declara muito isso do que nós falamos. Aleluia, aleluia, aleluia.